Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais uma aula do projeto de certificação orgânica na Chapada dos Veadeiros, né? Esse projeto ele vem numa sequência de temas, né? Então, a gente teve a história da produção orgânica, da legislação orgânica, e agora estamos aqui com esse tema de hoje, que é o sistema orgânico de produção. Já fazendo uma demonstração para amanhã, já fazendo uma propaganda, que amanhã teremos a continuidade da aula de hoje, que é transição agroecológica. Tá? Então, todas essas capacitações, elas fazem parte desse projeto Certificação na Chapada, que é oriundo de uma emenda parlamentar que foi feita esse convênio através do Ministério da Agricultura com a Associação de Agricultura Ecológica. Tá? Então, para a gente dar início aqui na nossa prosa de hoje, estou aqui com o nosso convidado, que vai ministrar a nossa aula, que o engenheiro agrônomo Jorge Arthur, fundador, criador e fundador da associação, da AGE, fundador também da OPAC-AGE, e vem discorrer com a gente aqui sobre esse tema. Vou pedir para o Gustavo botar a primeira telinha do slide para fazer a apresentação dele. E agora a fotinha do lado. Então, nosso colega aqui, o Jorge Arthur, é agrônomo, formado na Universidade Rural do Rio de Janeiro em 81, desde 84, produtor agroecológico do Sítio Alegria, fundador da OPAC-AGE e da associação, e atualmente é o diretor comercial da nossa associação, da AGE. E aí, então, agora eu passo a palavra para ele. Alô, boa noite. É um prazer estar aqui, vários de vocês. Acho que eu conheço praticamente todos. E agradecer aqui ao projeto, que é essa emenda parlamentar do deputado Rubens Ottoni, que gerou um convênio com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Agricultura e a Associação de Agricultura Ecológica, e que nos está dando a oportunidade de dar continuidade ao trabalho na Chapada, que é um trabalho de algum tempo, em relação à agroecologia, agricultura orgânica e seus sistemas. Dentre eles, o sistema de certificação, que hoje adotada aí, prioritariamente a certificação participativa, através de um organismo participativo de certificação. Bom, então, o tema sendo sistemas orgânicos de produção nos traz aqui, nos remete aqui a um pensamento, né? Um pensamento mais inteiro, né? Mais completo, mais equilibrado do que vem a ser um sistema de produção. Produção de alimentos, produção de outros bens, que não são apenas comestíveis, mas tecidos e tantos outros, que precisam do ambiente natural para se efetivarem. A gente está vendo aqui um retorno, né? Eu vou falando enquanto tentam tirar esse retorno. Bom, então, quando a gente fala no sistema orgânico de produção, se tem a ideia de um organismo, certo? O sistema matéria orgânica, sistema orgânico de produção,
um membro que é um participante orgânico de uma determinada organização, uma determinada entidade. Então, nos dá a ideia de um todo, de um equilíbrio, de uma diversificação muito grande. E isso voltado à agroecologia, que é um outro termo extremamente pertinente, né? Que é aquela agricultura desenvolvida num determinado local, né? Num determinado ecos, que tem suas características ambientais, sociais e comerciais, em geral, tem suas características específicas. Todas elas precisam ser consideradas e ponderadas e trabalhadas. E elas precisamos nos valer, para que tenhamos vamos dizer assim, um êxito no processo. Bom, e aí eu gostaria de começar a falar assim, de alguma coisa um pouco mais ampla, né? Porque o que é uma produção? Quais são os fatores principais de uma produção, os fatores fundamentais? Quando a gente fala em produção, é produção animal, produção vegetal, o que envolve os... Somzão. Agora falou. Não. Continua. Dando eco aqui. Bom, quando falamos disso, vemos quais são os fatores de produção essenciais. Todos sabemos. Solo, água. Falar de solo, vamos falar de nutrientes, ar, luz, micro-organismos que participam, que vivem também no solo, que vivem sobre o solo, plantas, trabalho humano, consumo humano. Então, uma série de fatores que estão aí colocados como instrumentos, como fatores essenciais de produção. E como podemos envolver esses fatores todos, devemos envolver esses fatores todos no sistema de produção, há uma necessidade de enxergar e de ter uma sensibilidade bastante ampla, né? Que, em geral, vamos dizer assim, apropriada pelos antigos produtores, pelos pequenos produtores, pelos produtores agrícolas em geral, que desenvolvem, que trabalham nos sistemas mais novos. Esse retorno aqui. Bom, em cima disso, tem alguns termos do palestrante anterior, o Laércio, havia já falado de alguns termos históricos, alguns termos que conceituava agricultura orgânica, agricultura alternativa, agricultura... E, na realidade, a agricultura orgânica, a agroecologia, tem bases muito antigas, muito anteriores ao que se convencionou chamar de agricultura, mais recentemente, no mundo mais moderno. O que a gente tem, por exemplo, que considerar? Vamos pensar nas grandes civilizações anteriores, desde que surgiu a agricultura e parará, mas reportando um pouco mais à frente. O diferencial básico do sistema agroecológico para o sistema convencional de produção eu diria que é a visão simplista que o sistema convencional de produção nos traz e a visão mais complexa e mais orgânica do sistema agroecológico de produção nos orienta, né? As coisas começaram, o termo agricultura alternativa começou a ser veiculado, a ser
datados no final dos anos 800. Isso é o que você tem notícia, né? Pelo menos eu tenho mais notícia. Então, eu consegui ver. Quando tem início a Revolução Industrial. E por que isso? Porque é um momento em que se trabalha produção em série, se trabalha um consumo de massa, e que se trabalha também centralização de pessoas nas urbes. Então, há aquela vinda de grandes contingentes populacionais para as cidades, servindo de mão de obra para os meios de produção que agora se dariam em escala e de forma mais homogênea, e, por outro lado, também formando uma clientela, né, de consumo bastante significativa. Que precisa gastar, que precisa comprar, que precisa dessa ciranda que a gente conhece. E, nesse período, algumas pessoas bastante brilhantes, pensadores e estudiosos começaram a imaginar aonde isso daria. Onde nós vamos chegar? Vamos desembarcar aonde com essa história de produzir em escala, em série, com grande eficiência quantitativa. Buscar matéria-prima, pressão sobre a natureza e todos os outros fatores que eu já falei em relação ao consumo e concentração de pessoas nas cidades. E aí os caras vieram soltar alguns manifestos, uma série de manifestos desses pensadores, e que esses manifestos se intitulavam Alternativas ao Suicídio Planetário. E isso eram pensadores, eram escritores, eram artistas, eram filósofos, técnicos. E onde nós vamos bater com essa história? E esse manifesto traz exatamente essa preocupação, que é uma alternativa ao suicídio planetário. E, por isso, o termo agricultura alternativa e o termo cultura alternativa. E é nesse mesmo momento que se intensificam movimentos, especialmente na Europa, os mais conhecidos, né? Não estou falando de Oriente e tal, porque esse pessoal lá pouco perdeu a tradição, nem mesmo na Revolução Industrial. É uma cultura mais forte, mais arraigada, mas a cultura ocidental socorreu. Então, outros movimentos também associados e imbricados, e que tinham uma série de identidades como movimento alternativo, movimento pacifista, movimento ambientalista, eu não lembro de outros aqui, então não preparei isso assim sistematizado, movimentos culturais voltados para essa ótica, e também um aprimoramento de um sistema que pensava o mundo de uma forma mais avançada, que, na realidade, foi um período que começou a se estruturar com mais ênfase os movimentos anarquistas, certo? Do poder, do não domínio de um cidadão sobre o outro, ou de um meio de produção sobre massas. Então, tudo isso gerou um belo caldo de cultura que nos trouxe base para esses termos. E isso veio ao longo do tempo. E, na esteira de tudo isso, agora a gente dá um salto aí e cai na industrialização e nos mercados, né? Existência de mercados, necessidade de mercados. Isso cai no interesses econômicos, exigências de mercado, homogeneidade e cultivo de pensamentos, inclusive. E aí vem as guerras, disputas de mercado,
vamos dizer assim, a sobrevivência do capitalismo, né, da centralização de recursos, e final da Guerra surge, da Segunda Guerra Mundial, até no início, no final da Primeira Guerra, e se intensifica no final da Segunda Guerra Mundial, os tratados se intensificam, né, os tratados entre continentes, entre nações vencedoras e nações perdedoras, e que se traz para, vamos dizer assim, para um mundo envolvido com todo esse processo, sistemas de produção agrícola mais homogêneos, com mecanização agrícola, com o uso de fertilizantes minerais, com o uso de agrotóxicos, consequentemente, necessidade de uso de agrotóxicos. Isso aí também, eu creio que não seja novidade para os que estão aqui presentes, mas, ao se homogeneizar um meio, se desequilibra esse meio, especialmente nos sistemas nas localidades mais diversificadas, né? Vamos dizer assim, nas partes tropicais do planeta. Mais calor, mais diversidade, mais luz, mais água e um metabolismo muito mais intenso. E que gera uma biodiversidade fantástica. Então, a importação desses meios de produção desenvolvidos nas regiões de clima temperado acabaram chegando para as regiões tropicais e criando grandes impactos, né? Grandes dificuldades de êxito para essas grandes lavouras. Porque se homogeneiza o meio, e aí quebra-se o equilíbrio. E o que aí a agricultura alternativa começa a ser entendida como alternativa a uma agricultura convencional. O que também não está errado, mas o termo agroecologia expressa bastante melhor a nossa atividade. Vamos dizer, por quê? Porque o que eu desenvolvo aqui em Brasília, no Sítio Alegria, é diferente do que alguém pode desenvolver lá em São Paulo, no processo orgânico de produção, ou até mesmo em Alto Paraíso, numa das propriedades que estão aqui representadas. Agora, semelhanças e com adaptações. Bom, e aí, com toda essa miscelânea de processos, né, temos aí os resultados, né, na agricultura convencional, que são de degradação, que são de impactos ambientais, e hoje em dia a coisa já é extremamente agravada com possibilidade de produção homogênea em muito larga escala. E também alguns fatores não são bem considerados, porque a viabilidade disso precisa ser questionada, precisa ser estudada. Quer dizer, já é estudada, né? Precisa ser questionada e precisa ser divulgada. Porque a que custo? E custo eu não falo só custo financeiro, né, monetário, mas custo real, certo? Se consegue produzir tanto grão, se consegue produzir em áreas tão extensas, homogeneamente, perda de solo, perda de água, perda de biodiversidade e, principalmente, perda de felicidade, perda dos homens, né, dos seres humanos, perda de acesso aos bens produzidos. E se você precisa de uma propriedade tão grande, você tem que tirar as pessoas que estão por lá nas propriedades menores. E isso tudo foi um processo bastante intenso, né, que veio se desenvolvendo pelo mundo afora. Bom,
Aí a gente entra assim nos sistemas orgânicos de produção mais especificamente falando. O que é interessante de se observar é que também, como a natureza nos indica, certo? A diversidade biológica, diversidade não só biológica, biológica de vida, mas social, a diversidade de produtos é extremamente necessária. E aí também é uma visão bastante real de que esses sistemas são bastante adaptados, bastante convenientes para serem desenvolvidos em pequenas unidades produtivas e que devem se, vamos dizer assim, cooperar em um determinado território. Também tudo isso traz, e já trazia desde lá de trás do tempo desses manifestos, que foram esses manifestos ao suicídio planetário, alternativas ao suicídio planetário, uma expressão assim, bastante lógica e bastante básica, que era a busca por autossuficiência produtiva e menor dependência, tanto da produção quanto da comercialização de consumo, e, portanto, maior possibilidade de autogestão desses empreendimentos. Maior autossuficiência e maior autogestão. E com isso, se tem, o que eu acabei de falar também, que seriam as unidades produtivas de pequeno tamanho, né, pequenas propriedades, trabalhando num determinado território de uma forma bastante cooperativa, bastante solidária, trocando conhecimento, trocando espécies, trocando variedades de produção, trocando mão de obra, trocando produtos, ou seja, cambiando mesmo tudo que pode ser. Não, parou. Mas melhorou bem. Desculpem. Bom, aí tem aqui um slide que está aberto para vocês. Pilares do sistema orgânico. Diversificação de cultura, rotação de culturas, associação de culturas, sazonalidade. Eu acho que esses conceitos já são tanto conhecidos de praticamente todos. Mas vou falar um pouquinho de cada um, tá? Diversificação de cultura. Esse é um ponto bastante fundamental que está dentro de toda a concepção que eles trouxe até aqui, Paulo. A natureza precisa quanto tanto a natureza precisa, quanto também é bastante conveniente para uma propriedade ter um número, uma quantidade significativa de produtos, ou seja, ter diversidade. Porque o ambiente natural tropical é extremamente diverso, porque a gente pensou aqui em que pequenas propriedades se ajustam melhor a um sistema mais diversificado. Esse sistema mais diversificado certamente demanda também um uso mais intensivo de mão de obra e dispensa, ou melhor, usa menos, né, insumos, usa menos mecanização, usa menos fatores de produção
que são mais agressivos e que também implicam na diminuição da busca pela autossuficiência da unidade produtiva. E a diversidade de cultura, na realidade, possibilita ao pequeno produtor, especialmente aquele instalado nas periferias dos grandes centros consumidores, né, possibilita um acesso mais direto ao consumidor final. Porque aí é coisa bem mais complexa, né? Porque nós temos aí as cadeias produtivas, que todo o sistema centralizado de produção foi desenvolvendo, né, nas monoculturas, na homogeneização dos processos produtivos, e que isso requer a existência de atravessadores comerciais. Alguém que compra de alguém, que vende para alguém, que replica e distribui, até que um grande distribuidor aparece e sai vendendo para as lojas, e as lojas aí acabam vendendo para a sociedade. Mas o pequeno produtor acaba sendo extremamente penalizado, porque ele tem um ou dois produtos e em uma escala um pouco maior, e aí precisa, de fato, de colaboração de outros setores para vender seus produtos. Agora, aquele que traz ao conceito e à prática de uma produção mais diversificada pode realmente chegar no processo de comercialização mais direta, por meio de lojas, por meio de feiras, por meio de entrega no domicílio, uma série de outros meios, e principalmente se ele se associa aos seus vizinhos. Né? E tem aí terão também aí alguma diversidade para compor um mix maior desses produtos. E é assim que, de fato, eu entrei logo nesse assunto aqui, porque assim é que tem se desenvolvido basicamente o perfil produtivo e comercial dos pequenos produtores, principais alvo do sistema de certificação participativa. E principalmente esses instalados em torno dos centros consumidores. Bom, e aí esse é um ponto fundamental, mas que tem o outro lado também, porque também se consegue, hoje, já bastante, produzir numa escala maior, né? Organicamente, sistemas orgânicos de produção com propriedades um pouco maiores e produzindo também com alguma diversidade, mas com possibilidade de comercialização não tão direta. Então, esse sistema, esse princípio, né, da diversidade de produção, não, esse não. Isso aí. Onde as propriedades maiores também conseguem, algumas propriedades um pouco maiores também conseguem trabalhar no sistema mais diversificado, e quando esse processo fica maior ainda, fica mais difícil ter esse recurso de comercialização mais direta dos seus produtos, com diminuição dos intermediários comerciais, ou seja, com uma remuneração maior do produto. Bom, aí a questão continua na produção, né, trazendo também um equilíbrio maior, possibilidade maior de equilíbrio, com uma produção diversificada, algo muito mais possível de existir, chama-se equilíbrio ambiental. E não pode também estar segurado apenas por uma diversidade de produção, mas que também pela possibilidade de manejo das espécies, assim, espontâneas, né, que vão lá aparecendo, que vão surgindo.
Bom, uma outra... ainda estava no outro... Isso. Uma outra questão que são pilares também do sistema orgânico de produção seria a rotação de culturas, consorciação de culturas e atenção à sazonalidade. Porque quando a gente não tem acesso a instrumentos de controle à reação ambiental por uma agressão de plantio homogêneo, nós precisamos ter outros meios, porque quando se homogeneiza um meio, especialmente, volto a dizer, especialmente nos trópicos, onde a diversidade ambiental é muito grande, quando se homogeneiza um meio, as reações vêm. Aí aparecem as pragas, aparecem as doenças, aparecem as fragilidades, certo? Da cultura, a oscilações climáticas e por aí afora. Bom, e como não é apenas uma diversidade num instante, num momento, né? A gente também pensa em rotação de culturas, que aí envolve o tempo. Né? Hoje eu planto uma coisa, depois eu planto uma espécie diferente naquele local, depois uma espécie diferente ainda, para não ir saturando aquele local com as exigências de uma única espécie. Exigências produtivas de uma única espécie com a exaustão daquele ambiente devido a áreas. Bom, o outro conceito seria aí a consorciação de culturas, né, que está muito ligado à diversificação de culturas, agora no mesmo local, muito próximos, ou seja, é um outro instrumento, um outro conceito, uma outra prática bastante interessante de ser desenvolvida. E é um plantio em consórcios, é um plantio numa única área de diversas espécies, que são de interesse comercial e que são também de interesse ambiental, para equilibrar um pouco mais o ambiente. E um outro ponto, que aí, na prática, a gente verifica que é muitíssimo importante, que é uma atenção às sazonalidades climáticas. Porque é quase impossível produzir com eficiência o mesmo produto durante todo o ano. Principalmente porque esses produtos que nós temos hábito de consumir têm origens diversas regiões do planeta. Origem genética, né? São produtos de locais diferentes. Então, de clima frio, de clima quente, de clima temperado, de lugares mais secos, lugares mais úmidos, maiores altitudes, menores altitudes, precipitações, chuvas, né? Mais chuvas, menos chuva. Então, observar a sazonalidade é extremamente importante para que tenhamos mais êxito numa produção menos trabalhosa, menos onerosa e que tenhamos também um produto de melhor qualidade. Só que aí também, e aí a gente tenta sempre fazer esse link, é fundamental que a gente volte para aquele conceito básico lá, do organismo produtivo, ou da agricultura orgânica, que envolve, certamente, com grande expressão, quem consome esses produtos. E é o alvo da produção. Para que se produz? Se produz para que alguém consuma. Então, essa parte do organismo é preciso que esteja antenada, é preciso que esteja informada, porque educada, porque houve uma grande deseducação desde os sistemas produtivos lá da Revolução Industrial, os sistemas produtivos em massa, produtivos em escala, que homogeneamente disponibilizados para também um consumo mais homogêneo, mais, vamos dizer assim, mais igual, né?
todos produzem, todos consomem aquilo, todos usam o mesmo sapato, todos usam a mesma calça, todos consomem durante o ano inteiro, ou querem consumir durante o ano inteiro, uma batata inglesa, um tomate, um brócolis. E não é bem assim. Hoje a gente vê no mercado, aqui, a sazonalidade no mercado convencional é uma sazonalidade, como dizer, o impacto da sazonalidade é menor. E ele como a Teresa está lembrando aqui, ele é regulado principalmente pelo preço. Agora, no mercado de produtos orgânicos, às vezes nem o preço regula, porque você não tem o produto, você não consegue, em um período extremamente chuvoso, ter produção de uma espécie que se adapta melhor a um período mais seco do ano. Assim sendo, esse conceito, esse pilar, né, do sistema chamado sazonalidade, é de enorme importância. Tá? E também na agricultura convencional, porque é pouco se diga que a agricultura convencional consegue disponibilizar esses produtos o ano todo, determinados produtos o ano todo, porque lança mão de alguns instrumentos. Por exemplo, agrotóxico. Então, quando você tem, num período completamente às avessas, né, um determinado produto, vamos dizer aí, para simplificar, um tomate, num período extremamente chuvoso, das duas, uma. Ou ele vem de muito longe, e não pode ser de tão longe assim, porque senão ele perece, né? Ou você tem o uso muito intensivo de veneno. E aí esse produto está muito contaminado. E quem come se contamina, tem maior chance de ir acumulando esses princípios ativos que são altamente venenosos. Bom, então, alguns pontos foram colocados aqui, que são pontos assim, importantes do sistema produtivo. Certo? E aí a gente passa para uma outra história aqui, que seria como planejar o nosso sistema produtivo. E aí a gente está falando que é a prevalência hoje da pequena produção orgânica. Eu estou falando mais da pequena produção orgânica porque é o nosso foco, né, a nossa clientela. Praticamente todos aqui somos pequenos produtores. Então, é preciso ser bastante artista, né? Ser bastante atento. Então, ter bastante criatividade, ter bastante observação, capacidade de observar, ter capacidade de criar, ter bastante jogo de cintura e trabalhar bastante também. Porque não basta produzir. E produzir é o chique do processo, é o mais, pelo menos na minha avaliação, né? É o mais simples na realidade. Agora, ter essa cadeia toda estruturada, desde a produção de insumos, na busca lá da autossuficiência na produção, até a entrega do produto ao consumidor, né? Isso requer muita atenção, requer muito trabalho e, portanto, requer muita gestão e muito trabalho. Então, um planejamento produtivo, avanço na administração, isso é o sucesso da propriedade. Aí, a gente tem, quando a gente fala em pequena produção, a gente tem aquele produtor familiar, que trabalha ele e a família dele apenas. Tem um produtor que tem lá 1 ou 2 colaboradores, e tem um produtor que tem 5, 6, 8 colaboradores. Todos aí ainda se encaixam numa pequena produção, especialmente se é um sistema agroecológico, um sistema orgânico de produção, e que
tenta trabalhar vencendo todas essas etapas, desde a produção de insumos, dentro do possível, até a entrega do seu produto ao consumidor final, dentro do possível também. Tudo aí são buscas, né? É busca pela autossuficiência, busca pela autogestão. Por quê? Porque também um sistema encadeado, como eu já falei, quebra aí os atravessadores, né? Desculpa, a palavra não é quebra, dispensa aí atravessadores. Por outro lado, requer do produtor toda uma estrutura de gestão, toda uma estrutura de logística, né? Um pouco mais intensa, mas principalmente a gestão. E aí entra um fator que realmente é bastante, vamos dizer assim, limitante, que é a gestão e a capacidade de gestão do pequeno agricultor dentro desse espectro, né? Porque, como eu disse, o mais interessante é produzir, para o produtor é o êxtase, né? É produzir, é colher, é plantar, é colher, é selecionar sementes, selecionar variedade, ver a planta crescer, irrigar. Isso é muito prazeroso, mas aí não basta. Você tem que selecionar, você tem que embalar, você tem que buscar mercado, você tem que buscar clientes, e tudo isso está muito junto, né? Está muito imbricado uma coisa com a outra. Bom, e quando a gente planeja um sistema produtivo, a gente tem vários pontos aqui a serem observados, né? Com bastante cuidado. E o principal deles, vou até fazer uma referência aqui, os principais, que é um produto que já se torna bastante escasso em várias regiões do planeta, é a água. E eu digo para a importância. Manejo da água do solo, manejo da água numa propriedade e respeito ao uso da água. Aí respeito ao ambiente e respeito aos demais usuários dessa água. Que é algo que precisa ser partilhado, é algo que gera muitos conflitos, é algo que gera assim, um cuidado especial. Mesmo porque o uso indevido de água também é um forte fator de degradação do seu agroecossistema. Aí esse outro termo, né? O agroecossistema, que é um ecossistema, simplificando a coisa, né? Agrícola. Um ecossistema onde essas espécies se interferem, né? Como é que elas se relacionam uma com a outra. E aí, quando eu falo de espécie, não é aquelas espécies produtivas, naquela minha cenoura, no próprio, na beterraba, no tomate, nosso tomate, nossos produtos, né? Mas como isso se relaciona com o solo, como isso se relaciona com o ar, como isso se relaciona com todo o sistema produtivo. Micro-organismos, potencial genético das espécies existentes, como isso se relaciona com as espécies espontâneas que também precisam ser manejadas em consideração às espécies cultivadas, né? E aí em consideração também a esses tantos meios de produção, água, fatores de produção, meios mesmo de produção, água, solo, matéria orgânica, luz, biodiversidade, micro-organismos e por aí afora. E mais, vamos dizer assim, pouco mais qualitativamente falando, né, o fator luz vem sendo mais trabalhado, vem sendo mais incorporado aos sistemas orgânicos de produção, aos sistemas agroecológicos de produção, e com bastante êxito. Porque o uso de uma meia exposição a pleno
sol, tem características ou melhor, geram características produtivas ou resultados na produção que são bastante interessantes. E quando a Ami está lá, né, agronomia, eu estudava agronomia na Universidade Rural, Federal Rural do Rio de Janeiro, tinha lá um conceito de fatores possíveis de controle na produção agrícola. E um dos fatores que não era possível se ter controle, que a gente aprendia, era luminosidade. Ou apenas ambientes protegidos por estufas ou por instrumentos externos. Mas que no ambiente natural não se conseguia manejar esse fator. E eu digo que o desenvolvimento agroecológico tem bastante com o manejo das cidades, ou seja, que é a busca por imitar um pouco mais o ambiente natural, que é, no fundo, o princípio básico da história. Observar e replicar com criações, né? Nos ensina. Um pouco de água, falei um pouco de solo, aí é muito manejado, né? E já é uma necessidade de estímulo, certo? E o principal estimulante do solo para um sistema, dentro de um sistema produtivo agroecológico é matéria orgânica. Tá? E é matéria orgânica que deve também, tanto quanto possível, ser oriunda da própria propriedade. E de quanto mais perto, inclusive se for meio, se for espécie parceira daquelas espécies que estão sendo cultivadas, seria o manejo das espécies espontâneas, na produção de matéria orgânica para reciclar todo esse sistema, que aí é um outro conceito que é muito básico da natureza, né? E cresce, organiza, né? As plantas se organizam mediante luz, mediante água, mediante nutrientes, certo? Como? Trofobiose, por essa. Mas, só voltando aqui esse conceito que é da organização dos elementos, né? Numa planta ou num animal, e depois a mineralização desses elementos, que vão organizando outros seres, outros organismos. Então, é um reciclar constante, em cadeias constantes, múltiplas e simultâneas. Tudo em presença de luz, presença de água, presença de calor, presença de nutrientes e, não sei se eu falei ar, presença de ar também é fundamental. Porque aí tem coisa super interessante, que é a tal da fotossíntese, né? Como essas trocas se dão e como isso está hoje refletido, aí já numa escala bem mais ampla, no desequilíbrio climático. Bem, vamos lá agora para as fontes de biomassa, né? Infraestrutura, que aí eu estou seguindo aqui uma ordem para não me perder muito, né? Fontes de biomassa para alimentar o sistema orgânico, certo? Métodos, processos de aplicação, que aí são diversos métodos possíveis de aplicação de biomassa, produção e aplicação, porque não só essa que é gerada no mesmo local, mas também um pouco de transporte de matéria orgânica se dá. E aí entra um grande colaborador também desse processo, que é o reino animal, na produção agrícola, que é um acelerador, visto como um produtor de biomassa, né? É um acelerador da decomposição da biomassa, ou seja, da disponibilidade de nutrientes oriundos de biomassa para um sistema produtivo. Os animais comem, né? Como dizia Timavesi,
são dornas de fermentação. A vaca é uma dorna de fermentação, ou seja, é uma enorme produtora de um biofertilizante. Vaca, galinha, todos os animais, até nós. Tá? E nós cometemos altos crimes, né, com nós mesmos, né? Que é de não aproveitar devidamente os nossos resíduos. Isso também, voltando lá atrás, tudo consequência de grandes aglomerações, de grandes cidades, porque desde a Revolução Industrial e os sistemas de ganhos centralizados nos trouxeram às grandes urbes, e aí a gente gera muitos resíduos e não consegue dar conta de tratar esses resíduos e de retornar esses resíduos aos seus meios, aos seus locais de produção básica, que é de onde saem os alimentos, de onde saem os produtos que nós consumimos. E pior que ainda, né? Onde é que nós jogamos isso, né? Jogamos isso nas nossas fontes de vida, na água, nos solos e, bom, isso vai gerando tudo que nós conhecemos muito bem. Estou falando para pessoas que sabem muito bem o que é isso. Bom, indo em frente, certo? Entra aí uma coisa que é extremamente importante e que está bastante ao nosso alcance, na realidade, é a nossa disponibilidade, que é o trabalho. E o trabalho aí entra também como um fator de produção de, assim, altamente nobre, certo? Porque é um trabalho que requer mais cuidado, é um trabalho que requer mais habilidade do que um trabalho feito por uma máquina, certo? Feito por não seria só trator, né? Mas feito por uma máquina que produz com mais eficiência em escala e com menos qualidade no processo. Então, e aí o trabalho, não estou falando que há dispensa das máquinas, muito pelo contrário, certo? Mas há adaptação das máquinas e há que são muito benéficas, ajudam muito ao trabalho, enobrecem também o trabalho, mas desde que haja o devido cuidado e há também devidas limitações quando trabalhamos num sistema altamente diversificado, num sistema que pretende aproveitar a espontaneidade do ambiente com todos os seus seres presentes, né, nesse agroecossistema. Então, é bastante nobre o trabalho a ser desenvolvido num processo agroecológico de produção, processo orgânico de produção. A mão de obra, o trabalho, é parte importante. Na realidade, é a força motriz desse sistema. E, portanto, até toda a legislação, todos os princípios básicos da legislação trazem a necessidade e a obrigatoriedade mesmo de respeito a esse fator de produção que é o trabalho. Tanto é que voltamos aí a falar que num sistema mais localizado, né, num sistema menor, esse processo é mais fácil de ser observado. Esse fator é mais fácil de ser observado. Numa grande propriedade, mais homogênea, também se observa esse fator, mas é limitado, porque menos pessoas trabalham para produzir maiores quantidades, então os espaços disponíveis para inclusão de mais trabalho é menor. Ou seja, o trabalho no sistema agroecológico de produção é um fator muito presente e muito necessário e que requer uma qualidade mais, vamos dizer assim, mais atenta. E quando eu falo qualidade, aí eu vou para um ambiente um pouco mais amplo, certo? Que não é apenas
qualidade do produto, mas é a qualidade do bem-estar, da felicidade e do entendimento de um processo um pouco mais amplo e sai um pouco, não sai, mas extrapola, né, que chega assim a moldar tudo que a gente pensa em termos materiais. Bom, e aí está aqui um item também que é calendário de semeadura, que está muito ligado à sazonalidade, está muito ligado à diversidade, está muito ligado à oferta do produto. Então, olha só, quantas variáveis para cada coisa dessa nós temos. E o que é isso? É um sistema altamente complexo de produção, embora seja até pequeno, mas muito complexo e, portanto, requer um trabalho de mais atento, mais qualidade, mais cuidado, requer manejo de muitos fatores de produção simultaneamente, né? E chegando aí nos calendários, né? Porque tem que ter organização. E se você não tiver oferta constante de um certo número de produtos, você não consegue manter sua feira, certo? Atrativa a dona de casa que vai lá e quer ir num único local comprar vários produtos. Você não consegue montar um sistema de entregas de cestas, entrega a domicílio, né, diversificado, seja atrativo, né? Porque as pessoas, embora queiram e tenham bastante na sua cultura um hábito homogêneo de consumo, esse homogêneo é extremamente diversificado. Só que, de ter determinados produtos, são exigidos o ano todo. E, por isso, há o avanço sobre os períodos adequados, né? Tentando elastificar isso, estender um pouco mais esses períodos, é um desafio que se tem. E também a possibilidade de intercâmbio um pouco mais amplo. Por exemplo, não indo muito longe nos territórios, mas em Goiás, com o Distrito Federal, com parte de Minas, é extremamente viável se ter transação de produtos, né? Se ter comercialização, trocas, trazer produtos de lá para cá. Vamos lá. Estratégias de produção, divisão das áreas de cultivo. Bom, aí é que a gente entra num universo bastante amplo, né? E bastante possível, com muitas variáveis. É possível, eu deveria ter trazido algumas fotos, mas acabou que não trouxe. Mas no sítio, por exemplo, o Sítio Alegria tem vários modelos. Tem horta 1, horta 2, horta 3, horta 4, talhão 1 e tal, porque a gente vai aproveitando, exatamente o que a Tereza está dizendo, a paisagem natural. Tereza, que também é proprietária do Sítio Alegria, desde 1984, é agrônoma também, formada na rural também. Tudo isso que eu estou falando não é um conhecimento só meu, é um conhecimento que desenvolvemos. Isso. E desenvolvemos conjuntamente, e é uma grande satisfação isso. Agora, as paisagens, certo, devem ser encaixadas com a maior sensibilidade possível, né, as paisagens não, os sistemas produtivos devem ser encaixados nas paisagens com a maior sensibilidade possível, tá? Respeitando tudo que já foi dito, certo? Todos esses fatores de produção e mais alguns que também nem foram ditos ainda, e respeitando também a objetividade, né? A simplificação, ou seja, a diminuição do esforço de trabalho. Então, o que a gente busca com isso? A gente busca manter a diversidade, busca manter produtividade, busca manter
ambientes mais favoráveis, jogando aí com luz, jogando com a irrigação, água, jogando com os acessos mesmo. E a paisagem também é muito importante que o ambiente fique bonito, fique agradável. Isso vai trazendo algumas coisas que eu comecei a falar um pouquinho aqui, vai trazendo a satisfação, né? Vai trazendo a alegria e o estímulo realmente ao trabalho e a permanência naquele agroecossistema, permanência nossa, naquele agroecossistema e do nosso esforço de trabalho. Então, voltando, né? Está falando aqui de novo em rotação de culturas, estamos falando de novo em rotação de culturas, equilibrando, buscando equilibrar o solo, não exauri-lo com uma única cultura, aquelas características de nutrição e de sombreamento e de tudo mais. Né? Então, estou lendo aqui algumas coisas porque é coisa tão diversa, né? Que a gente vai buscando uma diversidade que precisa ser combinada, precisa ser entre as espécies, né, que estão ali convivendo. E precisa-se ter uma ideia de como essas arquiteturas das plantas se desenvolvem, né, para que uma não sombreie a outra, para que no tempo de crescimento, não sombreie muito, né, para que o tempo de crescimento de uma não seja incompatível com o tempo de crescimento de outra, para que a busca por nutrientes seja também mais equilibrada, não sejam plantas que busquem muito determinados nutrientes únicos, e é interessante que haja diversificação. E, portanto, a gente observa isso num cenário, num ambiente aéreo, né? Mas é importante também observar isso no ambiente subterrâneo, como que essas raízes estão se relacionando, né? Com que espaço elas estão disputando, porque há diferenças, certo? E há muita biomassa abaixo do solo, mais do que a gente imagina, mais do que a gente consegue ver. Certo? E as interferências são muito intensas. Por isso, aquele conceito, né, de plantas companheiras, que são as plantas que se dão bem umas com as outras. E entre os dados, umas plantas soltam que outras. Isso é muito empírico, e não se conhece profundamente isso. Mas é possível se ter conhecimento, vamos dizer assim, da arquitetura da planta e se ter uma noção de como essas plantas podem conviver num espaço único, né? Observando a parte aérea, observando também a parte subterrânea. Por outro lado, né, tem um termo aqui, que está aí também na bibliografia, para tudo que é lado, que chama-se área de pousio. Eu hoje penso que já é um pouco diferente, certo? Eu vejo que, pela prática, simplesmente pela prática, mas sem questionar esse conceito, é um conceito necessário para a maioria das unidades produtivas, é que se tenha áreas sempre descansando. Descansando quer dizer, deixando a natureza agir para que haja um processo de recuperação, para que haja um processo de recomposição da capacidade produtiva, recomposição da energia, né, do potencial energético produtivo daquela área. Então, área de pousio. Eu estou dizendo que eu tenho hoje, assim, na prática, um pouco de observando. Isso é possível. Nós temos um exemplo de produção lá do sítio, e eu observo bastante essa área, que é a área 1. A área 1 é aquela área que nós primeiro plantamos. Estava mais fácil e tal, mais perto da água. E a gente está plantando nessa área desde 1984, 1985. Ininterruptamente. Não paramos um momento sequer. Né? E é
uma das principais áreas mais produtivas que a gente tem. E praticamente não temos ali doença, não temos praga, não temos... São áreas pequenas. E que foram também, indo lá a um item anterior, que é a paisagem, que é o preparo dos talhões, né? Que é uma área bastante protegida. Ela está toda em volta, certo? Já tem uma vegetação espontânea, basicamente espontânea. Antes tinha bananeira, tinha cana, tinha café. Hoje tem ainda café, tem ainda banana, mas tem prioritariamente, prevalentemente, espécies nativas, espécies espontâneas, e algumas também plantadas, principalmente arbóreas, subarbóreas e algumas mais herbáceas. Então, há uma imitação, certo, do ambiente natural, sendo que também alguma produção a gente tira dessas áreas, o que se chama de sistema agroflorestal, né? Um tipo de sistema agroflorestal. Deixa eu aproveitar um caroninha aqui e lembrar, assim, aqui nessa parte de poesia, tem um ditado popular que fala assim, enquanto descansa, a gente carrega a pedra, né? E aí, dentro da agricultura, a gente pode dizer assim, vamos deixar essa área, ela está cansada, essa área está... Vamos deixar ela descansar? Vamos. Aí, o que geralmente o produtor faz quando põe a terra para descansar? Bota um milho lá, bota um milho, que o milho vai crescer, vai limpar, ele fala, o milho limpa a terra. Então, a terra vai estar descansando daquela movimentação mais intensa da horta, e enquanto ela descansa, né, ela produz um milhozinho para a gente, e a raiz do milho também é muito boa, ela acaba limpando aquelas pragas, aquelas doenças, e a sombra do milho também acaba matando aquelas tiriricas, tudo que dá lá. Então, é aquela, quando a gente fala assim, o pousio e o descanso, né, a gente pode também fazer esse consórcio de atividade. É um descanso produtivo. A terra está descansando. E com isso é um outro tipo de raiz também que está ali mexendo na terra. Então, a gente vai estar deixando ela descansar, melhorando a maciez dela, né, da compactação, botando outro tipo de alimento para ela, e outros micro-organismos vão surgir. Então, é esse pãozinho que a gente pode estar botando, quem tem essa disponibilidade de área, que às vezes a área pequena não dá para ficar muito tempo parada. Quem tem, bota uma adubação verde lá, deixa a leguminosa também trabalhar para a gente, depois incorpora tudo, descansou e alimentou. Mas se a área é pequena, eu posso, enquanto descanso ela, planto um milho, que também ela vai estar descansando, né? É isso aí. É a pousio, né? Que é uma área de descanso, é uma área que as propriedades em geral devem ter para recuperar. Áreas que começam a dar problema, começam a baixar sua capacidade produtiva. Então, essas áreas são chamadas áreas de pousio. E, como eu disse, na nossa experiência lá de Sítio Alegria, há uma área, que foi a primeira área que foi plantada, e que nessa área a gente continua e nunca houve pousio realmente nessa área. Claro que já houve plantio de milho para tirar um pouco de nematóide, plantio de inhame, os plantios um pouco mais longos, né, de ciclos mais longos. Mas esse conceito, certo? Especialmente nas pequenas propriedades, nas micropropriedades, né, que têm atividades muito intensas, podem ser alterados para o que Teresa acaba de falar, né? Como que a gente trabalha essa terra para que ela descanse um pouco. Bom, isso que você já tinha falado também, que é super importante, né, da manutenção das plantas nativas, né? Das ervas ditas, daninhas, mas que também não se precisa eliminar todas, você capina em faixa, roça,
Porque aí tem uma questão que está bem ligada a esse item chamado manutenção das plantas espontâneas. Porque o manejo é um conceito assim, bem básico, especialmente nas áreas tropicais. Os solos se formam de cima para baixo. É o acúmulo de atividade biológica, acúmulo de são os aluviões, são os movimentos, sedimentações, e a atividade biológica. Decomposição da matéria orgânica e organização dos nutrientes. Esse ciclo, essa reciclagem. E quanto menos a gente consegue mexer no solo, especialmente nas partes mais profundas, menos a gente está agredindo, menos a gente está bagunçando esse processo. Claro que em determinados momentos vale a pena esquentar, vale a pena revolver, com moderação. Mas o que a gente tem com as plantas espontâneas? A possibilidade de manejar essas plantas sem alterar ou sem remover a sua parte subterrânea. Essa parte subterrânea já fica em decomposição de matéria orgânica, atuando com extrema eficiência na aeração do solo, na aeração para gerar estruturação física e para gerar uma intensidade de atividade biológica, com infiltração de água, com ar no solo e portanto, com atividade biológica mais intensa. Por quê? Porque tem também ali alimento para os micro-organismos, que é a matéria orgânica dos sistemas reticulares. E o sistema, a parte aérea, certo? Cobrindo e se decompondo também, e que depois tudo isso infiltra e tudo isso volta nesse resíduo. Tanto é que um dos, vamos dizer assim, um dos fatores a ser observado de cara, assim, muito claramente, no sistema agroecológico de produção, para você ver a saúde desse sistema, é quanto resíduo esse sistema está gerando. A geração de resíduo, no sistema agroecológico perfeito, não perfeito, não digo assim, mais avançado, não há geração de resíduo. Então, tudo está ali, se transforma, que entra naquele ponto lá daqueles pensadores, que é a busca pela autossuficiência dos sistemas produtivos. Aí, até mais em relação a um equilíbrio energético. Certo? Equilíbrio energético do sistema produtivo. Toda a energia, como isso se balança? Aí vamos lá para aquela monocultura de 10 mil hectares de soja, 10 mil hectares de milho. Certo? Que balanço energético a gente tem aí? Aí, estou falando só de sistema produtivo, mas vamos aí também ao sistema de consumo. Para onde vai esse produto? O que, ainda no sistema produtivo, o que esse produto demandou de insumos externos, de pressão sobre a natureza para a busca de nutrientes, busca de fertilizantes. Vem fertilizante lá da Ucrânia para plantar soja no Cerrado do Brasil, para voltar a soja lá para a China. Aí fica aqui, ó, vai lá, vem cá, vai. Onde é, o que está? Que balanço energético a gente tem aí? Por isso que quando a gente fala é viável, qual é a viabilidade real, certo? Qual é a... É viável. Isso, claro que a gente já sabe que isso não é viável, mas é o que nós temos aí prevalente ainda. E provavelmente por algum tempo. Até que a natureza venha reagindo, e já está reagindo, e como que nós vamos buscar instrumentos para minimizar esse desbalanço. Porque esse desbalanço não é só em energia, certo? Quantum de energia, mas é um desbalanço social, um desbalanço financeiro,
um desbalanço de poder. Né? Hoje eu vi um dado que 0,1% da humanidade, né, controla 99,9% da humanidade. Isso era uma matéria falando sobre o risco fascista. Olha onde as coisas vão bater. Né? E está tudo imbricado. Né? Que é a concentração dos meios de produção, concentração das grandes propriedades, né? dos meios de produção, exclusão de parte da sociedade que nem consegue consumir o mínimo necessário e o envolvimento de uma massa populacional aí que se acha incluída, mas na realidade está incluída apenas na manobra. Então, tudo está muito complicado. Né? Mexer uma varinha aqui, você está alterando o voo de uma borboleta lá no Japão. E aí, então, muito obrigado, mas antes de falar isso, muito obrigado, eu vou falar uma coisa que... Só contar uma historinha. E foi a historinha, assim, eu conheço assim, bem do princípio, né? Participei bem do princípio, nos anos 70 ainda, perto do movimento alternativo, participamos na Rural, foi muito intenso isso, o NB também teve um pouco desse movimento, e logo viemos para Brasília e participamos intensamente desse processo de vontade, jovens agrônomos com muita vontade de produzir alimentos saudáveis, de produzir alimentos com bom equilíbrio, com baixo impacto ambiental e com uma forma mais justa de desenvolver o trabalho e de desenvolver e de possibilitar o consumo. E aí, o que houve? Houve um encontro de várias dessas pessoas, e especialmente de vários desses agrônomos. E alguns desses já eram também oriundos da mesma universidade, outros daqui, certo? E alguns desses estão participando desse projeto ainda hoje, e vários desses ainda participam da AGE, que foi a organização que surgiu, certo? Como conveniência para aglutinar esse processo. E surgiu aí, o Oscar, não sei se o Oscar está presente, desses que eu estou falando, Oscar, que foram várias, vai falar amanhã, né? E aí vários de nós que militávamos num ambiente possível na época, estou falando de 85, 86, né? 87, que era a Associação dos Engenheiros Agrônomos, fizemos uma chapa, nos elegemos, então vai, Maurício Garcia, Rogério, Oscar, Leonel e vários outros. Né? E nessa associação, o Gutenberg, que esses dias tive contato, Gutenberg Guerra, vários outros, Jorge Zimmermann, o Homem de Carvalho, João Luiz e tantos outros. E a gente militava nessa associação e era a guerra contra os agrotóxicos. Contra agrotóxicos, contra agrotóxicos, contra agrotóxicos. Qual a melhor estratégia para, pensávamos, né? Para nos opormos ao agrotóxico? É provar que é viável produzir. Então, já tinha uma turma no Rio, uma turma em São Paulo, uma turma no Rio Grande do Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, foram mais pioneiros, ambiente mais favorável também, a produção orgânica, menos tropical, né? Mais fértil, por aí afora. Bom, mas aí essa galera se juntou e tal, e começamos a produzir. Alguns já tínhamos comprado sítios, certo? Que era o sonho, né? De todo agrônomo que se preza é aprender a plantar, né? Então, para aprender a plantar, a gente tem que plantar, né? E a gente tinha teoria, tinha não sei o quê, dava até assistência a outros, mas com pouca experiência no sistema produtivo. E aí, isso tudo, então, vamos plantar, eu produzo rabanete, eu produzo polvo, eu produzo palmeirão, eu tenho 3 pés de alface, então vamos fazer uma feira, Então, eu lembro perfeitamente do dia, que eu fiz questão de guardar essa data, 24 de outubro de 1988,
fizemos a primeira feira orgânica, que nós chamamos de orgânica, chamamos de feira alternativa, aqui no Plano Piloto. Lá na 306 Sul. Ricardo Nóbrega, um engenheiro florestal, também participou disso. Uma menina, Marcela Grise, e Tereza, e vários outros. Mas alguns de nós militávamos na Associação dos Engenheiros Agrônomos. E depois acabou o nosso mandato e tal, a fila anda, e acabamos fazendo essa feira, e que contamos sempre com muita dificuldade de informação, dificuldade absoluta de crédito, que até hoje existe. Dificuldade de informação também hoje ainda é grande. Dificuldades comerciais e as dificuldades principalmente tecnológicas. E tivemos, então, a partir desse momento, abertura para conhecer o outro lado da história, que é como se comportam os consumidores, como essa parte do sistema agroecológico de produção, o consumidor, como ele se insere. E as respostas foram sempre bastante favoráveis, bastante gratificantes. Sempre contamos com o grande apoio dos consumidores, e até hoje contamos. Sendo que hoje a coisa está muito mais ampliada, o que nos traz assim, a sensação de bastante êxito, certo? Bastante eficiência, né? Êxito mesmo, naquilo que vários de nós jovens estávamos propondo naquele momento. Hoje a produção já está bastante mais disseminada, o consumo também bastante mais disseminado, mas continua, como nossa sociedade de fato ainda um tanto restrita à possibilidade de consumo. Por quê? Porque tudo isso também tem um reflexo ainda lá atrás. Produção em série, produção em escala, ganhos de escala, financeiros, não considerando as perdas, vamos dizer assim, de qualidade, ambiente, trabalho e tudo mais, geram produtos com possibilidade de serem vendidos por menor preço. Ou seja, o custo de produzir em pequena escala, com alta diversidade, é significativamente maior, especialmente de transitar em todo esse processo até a comercialização. É fundamental para que o processo desse seja eficiente e seja integral, e haja o cumprimento de toda essa escala. O que dificilmente se dá é possível que ocorra um isolado, um produtor isolado. Preciso que haja uma cadeia, preciso que haja uma rede, preciso que haja conveniente que haja. Não é necessário, mas conveniente. Tá bom? Então, muito obrigado. Bem-vindos ao Paquiagem. E estão aqui abrindo agora para alguns questionamentos e participação também de outros de vocês. E vários aí têm bastante condição de colaborar. Então é isso, pessoal. Eu gostei dessa fala final dele, que veio mostrar que é exatamente o objetivo do pessoal que está chegando ao OPAC-AGE, que é uma certificação participativa, que para que ela realmente aconteça é a necessidade de grupos se formarem, dos grupos caminharem juntos, dos grupos se apoiarem para terem, então, essa certificação, para terem essa força, né, dentro dessa grande competição do grande negócio, né, que a gente, para o nosso é pequeno, é orgânico, mas existem os grandes orgânicos, e que, para a gente de OPAC,
A gente tem que se unir. E essa união passa por esse apoio, amparo, confiança entre todos os membros participantes. Tá? Então, agora vamos ouvir um pouco, né? A gente já falou bastantão para vocês, queria ouvir um pouco o que vocês têm, alguma dúvida, alguma contribuição. Alguém pediu a fala? Você abre? Não, quem quiser falar, pode falar. A TT tinha falado ali? Não, né? Tem essas pessoas? Tem 14. É porque não dá a tela, não dá toda. Estou aqui. Pode sentir à vontade para falar. É só levantar a mão ou abrir o microfone. É só abrir o se microfone. sinta à vontade. 3 minutozinhos aí, as considerações ou destaques. Oi, boa noite. Fernando, quem fala? Tudo bem? Sem som. Sem som. Não está pensando. Alô, boa noite. Alô? Oi, Fernando, quem fala? Tudo bem? Alô? Fernando? Isso. Fernando, sem som? Eu não consegui participar da aula. Eu gostaria de saber se vai ficar gravado. Tira da Alô? Não. Alô? Está sem som, Fernando. A Rafaela me ouve. Eu só gostaria de saber se vai ficar gravado, se vai ter uma gravação. Alô? Haroldo, feche o microfone da Iuneia, por favor. Já estamos ouvindo vocês. Isso, fecha o microfone da Iuneia. Acho que foi agora, né? Boa noite, eu sou o Fernando. Eu não consegui participar da aula, só gostaria de saber se vai haver um replay disponível. Pode repetir? Gostaria de saber se vai haver um replay para a gente assistir novamente a aula, porque eu não consegui participar dessa aula. Sim, haverá uma live. Essa live vai estar sendo preparada na forma de videoaula. As 2 lives anteriores se transformaram em 7 videoaulas que vão estar disponíveis no curso AGE, Sistema de Participativo de Garantia. Tá, mas essa aula aqui não tem como eu vê-la novamente. Ou vê-la, né? Não, ao contrário, sim. Ela vai compor o conjunto das aulas dentro da plataforma da AGE e da plataforma EducaConsole. Tá ok. Valeu, então. Gratidão. Beleza.